Agora, eu estava pensando aqui, e hoje eu fiquei pensando, qual é a analogia mais parecida com os desafios do crescimento, né? Eu fiquei pensando, o que que mostra, né, que é difícil, o que você tem que fazer para fazer um país crescer? Aí eu pensei o seguinte, um prédio. O que define um prédio? O que você precisa para fazer um prédio? Aí as pessoas, naturalmente, vão pensar, não, precisa ter parede, teto, janela. Aí quando você vai olhar na quantidade de itens que tem, para você conseguir um alvará, para você poder dizer, este prédio residencial está liberado para os moradores, é um negócio inacreditável, porque tem dobradiça, tem a torneira, tem aquele sifão, tem o espelho, tem a tomada, tem o fio, tem a caixa elétrica, enfim, é uma quantidade tão absurda, o olho mágico, eventualmente, né? Tem que colocar a porta, aí tem a maçaneta, tem a fechadura. Eu estou falando de coisas irrelevantes no preço final, eventualmente, né? Porque, obviamente, o preço do metro quadrado é impactado pelo terreno, tem que comprar o terreno, tem que fazer a fundação, tem que subir a parede, tem que ter o concreto, tem que ter... É tanta coisa que quando você diz assim, bom, fundamental para fazer um prédio é ter... Não tem uma resposta. Não tem uma resposta. Não dá para você dizer que fundamental é ter a parede. Porque com parede você não faz um prédio. Mas sem parede você também não termina o prédio. Piso, teto, luminária. É inacreditável. Não estou nem falando de itens de decoração. Estou falando de coisas básicas para você poder mudar com o seu colchonete e viver lá dentro. Então, a gente vive discutindo e acompanhando as discussões também que são travadas em Brasília, e tirando a pandemia, todos os especialistas, estudiosos políticos, que não são nem especialistas nem estudiosos muitas vezes, concordam que o Brasil só sai desse marasmo se a gente crescer. Eu não estou falando de pandemia não, hein? Esquece, não tem pandemia, a gente já está discutindo a mesma coisa, só que com um sentimento de urgência em função da pandemia, que é muito mais forte. Então, o que faz um país crescer? O que é a porta? O que é a janela? O que é a dobradiça? O que é o piso? O que é a tinta? O que é o azulejo? O que é a prateleira do armário? O armário, a luminária? A lista é enorme, e a lista é enorme também daquilo que faz um país crescer. Bom, para você crescer, você precisa produzir riqueza. Essa é a definição. Crescer é produzir mais riqueza no mesmo período de um ano. Não adianta você produzir o dobro de riqueza no dobro do tempo. Então você tem que pegar e quer aumentar a sua renda per capita em 50%, você tem que produzir 50% mais no mesmo tempo. Não pode gastar mais tempo, senão não vai dar 50%. Vamos dobrar a nossa renda per capita e ela ainda vai continuar pequena diante dos Estados Unidos. Vamos dobrar. Nós temos uma renda per capita de $9 mil, vamos para $18 mil, vamos ser um terço da renda per capita, um quarto da renda per capita americana. Vamos, então a gente tem que produzir o dobro. Como é que você produz o dobro? Você produz o dobro contratando o dobro de empregados, é uma possibilidade, mas você não vai conseguir baratear o preço das coisas. Porque se você produzir o dobro pagando o dobro de pessoas, o preço individual do item vai continuar o preço que é hoje. E se o preço que é hoje é alto, não vai ter o dobro de pessoas capazes de comprar, porque a renda per capita do Brasil está baixa. Então você tem que produzir mais e baixar o custo. Porque se você baixar o custo, uma pessoa que hoje não pode comprar vai poder comprar. E aí você começa a produzir mais e começa a ter um público maior. E essa pessoa que comprou, um vizinho dela foi empregado, aumenta a venda na padaria, e aí você começa a ver a economia produzir. Bom, então você tem que aumentar a produção com um número de pessoas semelhante a que você tem trabalhando, ou tem que aumentar a produção numa quantidade maior do que o número de pessoas que você contratar, uma quantidade maior do que o número de material que você gastar, uma quantidade maior do que o investimento que você faz. Como é que você faz isso? Aumentando uma coisinha chamada produtividade. Só existe crescimento para valer num país onde você não tem a população em idade de trabalhar aumentando, se você tiver produtividade maior. E hoje, por exemplo, um brasileiro faz em 1 hora o que o americano faz em 15 minutos. Mas não é que o americano é mais inteligente, não. Acontece que as condições dadas para o americano são tão boas, comparado ao Brasil, ou para o brasileiro, que ele faz em 15 minutos o que a gente precisa de 1 hora.
A gente precisa de educação e a gente não tem. A gente precisa de qualificação de mão de obra e a gente não tem. A gente precisa de infraestrutura para que os produtos transitem em mais alta velocidade, barateando o custo, porque quanto mais tempo na estrada, mais caro é, e a gente não tem. A gente precisa de uma realidade tributária que a gente não tem. A gente precisa de uma reforma fiscal que a gente não tem para sobrar dinheiro para fazer investimento em pesquisa, e a gente não tem. É uma coisa maluca. A gente entrevistou o Marcos Lisboa, presidente do INSPER, economista dos mais qualificados desse país, no Canal Livre, no domingo. Ele deu um exemplo absurdo. O Brasil hoje, no Brasil de hoje, você tem 75% do PIB hoje em discussão com a Receita. As pessoas que não reconhecem tributos que têm que pagar estão brigando com a Receita e a Receita brigando com o contribuinte, 75% do PIB. E ele mesmo diz, bom, só dá para saber se isso é muito ou se é pouco se você comparar com outros países. Então, vamos pegar os países da OCDE. Qual é a taxa de contencioso com o fisco deles? 30%? 20%? 2%? Não, 0,2%. 0,2%. 0,2%. 0,3%. E a gente é 75%. Quer dizer, quando você tem o número 75 contra 0,2, 0,3, alguma coisa está errada. Ou são eles todos, ou é você. Quer dizer, um sistema tributário que coloca as pessoas para combater o fisco ou ser combatida pelo fisco numa taxa que é 350 vezes maior do que a média dos países da OCDE, eu acho que a coisa está complicada. Significa que em um dia de contencioso, a gente entra em combate com o fisco aquilo que esses países entram o ano inteiro. 350 vezes mais. Um ano tem 365 dias. É isso aí. Quer dizer, o brasileiro não reconhece os impostos que tem que pagar, a Receita não reconhece os impostos que tem que cobrar, o brasileiro e a Receita não se entendem quanto aos impostos para pagar, e isso é um indicador de ineficiência, isso baixa a produtividade. Um pedaço importante hoje do tempo e da energia das empresas é gasto com essa relação com o fisco. Pagar tributo, cobrar tributo, ver, diferir, etc. e tal, emissão de nota. Aquela confusão toda que a gente conhece. Bom, como então a gente vai conseguir vencer essa confusão? A gente vai conseguir vencer essa confusão se a gente pegar um pedaço de papel em branco, se os nossos governantes, né, presidente da República, governadores, deputados, senadores, etc., e começar a listar, vem cá, o que a gente tem que fazer para que a nossa discussão, a nossa desavença, direita versus esquerda, partido A versus partido B, quem vai ser o presidente, se torne uma maneira de avançar o Brasil de uma forma mais eficaz. Mas o básico a gente tem que ter. Auxílio emergencial é fundamental, mas não entra nessa discussão sobre produtividade. Auxílio emergencial é uma discussão sobre sobrevivência. A gente quer permanecer na discussão sobre sobrevivência, podemos permanecer. Mas nós vamos ter um Brasil que eternamente vai ter que olhar para os desassistidos e nunca ver um desassistido virando alguém capaz de assistir a sua família. Vai sempre ser um desassistido. Claro que enquanto houver desassistido, a gente tem que ter um olhar para o desassistido. Mas vai ser para sempre? Aquela família vai estar condenada à falta de assistência? Como é que você inclui, se não a mãe, o pai, o filho? Como é que você faz isso? Esse filho tem que entrar no processo produtivo. Como é que ele entra no processo produtivo? Com educação. Educação de qualidade. Sem educação de qualidade, ele nunca vai conseguir produzir, nunca vai ter um emprego digno. E eu vou deixar em aberto o conceito de emprego digno. Digno não é ser engenheiro ou advogado ou médico. Emprego digno é aquele emprego que remunera o tempo das pessoas de forma que ela possa conduzir a sua família e sustentar a sua família. Isso é um emprego digno. Não é um emprego digno aquele emprego que te obriga a trabalhar 15, 16, 17, 18, 20 horas por dia. Tem gente que trabalha 20 horas por dia para levar para casa um dinheiro que não fecha e que tem que botar um monte de gente para trabalhar. Aí ficam os filhos trabalhando em vez de estudar. Os pais sem conviver com os filhos, porque trabalham num tempo tão absurdo. Que qualidade de vida é essa? Qualidade de vida é importante.
quem nos ouve e está vivendo dificuldade vai falar, mas como qualidade de vida? Eu não consigo ter financiamento para minha vida. Eu preciso financiar minha vida para depois um dia pensar em qualidade de vida. Pois é isso, é tudo parte de um país com renda per capita de 9 mil dólares ano, dividido ou compartilhado com um monte de problema, né? Junto com um monte de problema, um monte de desafio. Se a gente não conseguir enfrentar isso, a gente está frito. A gente fica refém da burocracia, a gente tem um ambiente de negócios perverso. Quer dizer, não dá para você ter um ambiente de negócios em que, ontem a gente falava sobre o combustível com 44% de carga tributária, um apontador de lápis com 43%, uma panela com 46% e um micro-ondas com 59% de carga tributária. Como é que pode ter um produto que tem 59% de carga tributária? Quem é que tem estímulo para produzir uma coisa que entrega 60% para o governo? Quer dizer, esse sistema tributário nosso é perverso. Como é que vai sobrar dinheiro no Estado para qualificar, para capacitar trabalhador? Como é que vai fazer programas de parceria com a iniciativa privada? Vai ficar tudo por conta da iniciativa privada? A iniciativa privada vai financiar a indústria A, vai financiar os funcionários, os empregados, ou enfim, a mão de obra que ela quiser contratar. Agora, a qualificação de uma forma geral é papel do Estado. Não é papel do Estado ficar abrindo estatal, mas é papel do Estado, sim, cuidar da qualidade da educação, da qualidade da saúde. Olha a saúde, que show que está dando, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com os absurdos que a gente tem visto. Imagina o Brasil sem SUS. Agora, imagina que nós temos um Brasil sem SUS, um SUS da educação, de qualidade, capaz de realmente treinar as pessoas. E aí fica aquele troço, chega no ensino médio, o aluno vai embora. Chega na universidade, o aluno que estudou na escola pública tem que pagar o ensino privado. Com que dinheiro ele vai pagar o ensino privado? Está aí a crise do setor do ensino privado, está aí a crise dos clientes do setor privado, que é a sociedade brasileira. Como a gente vai viver num ambiente em que a gente produz mais caro do que os outros e a gente produz menos do que os outros, a gente emprega menos do que os outros? Aonde é que o Brasil vai parar? Não vai parar em canto nenhum, vai parar onde já está, atolado, em colapso. Dá para entender a angústia do presidente Bolsonaro, que olha para o mandato dele e fala, pô, passaram-se 2 anos, o que eu fiz para transformar o Brasil? Não, convenhamos, o que o presidente Bolsonaro conseguiu transformar no Brasil? Nós podemos chegar e ficar falando, ele não conseguiu porque o governo dele é um horror, porque ele fica xingando, porque... Tá bom, mas cadê o dinheiro para fazer as coisas? Não tem. Pega o presidente que você quiser, pega o Joe Biden, quem tem inveja do Joe Biden, pega quem quiser, pega o Churchill, pega o De Gaulle, põe ali e fala, resolve essa nhaca aqui. Não resolve, não tem dinheiro, tá tudo engessado, tá tudo travado. Agora, vendedores de ilusão. Paulo Guedes é um vendedor de ilusão. Fica sugerindo que dá para fazer um monte de coisa, não consegue fazer nada. Ele não privatizou um carrinho de sorvete, ele não conseguiu se livrar de uma estrutura administrativa. A proposta de reforma administrativa que eles fizeram é ridícula, não vai mudar coisa nenhuma. É um desastre. Então, o que ele conseguiu mudar no Brasil? Nada. O que outro conseguiria mudar no Brasil? Eu arrisco dizer que nada. Porque também é muito fantasioso falar que A ou B são melhores porque teriam conseguido. Tomara que a partir de 1922, né, de 2022, 1922 é bom, né? Semana de Arte Moderna, né? Em 2022, a gente consiga não estar discutindo essa baboseira, mas a gente está. É a reforma tributária, é a reforma administrativa, é a criação de um ambiente de negócio. Tomara que em 2022 a eleição permita, nos debates, que a gente discuta o que fazer com o dinheiro que está sobrando aí. Só que não tem. Então, ou essa panacaiada de deputados e senadores que ficam olhando para os cargos do governo, ou o governo que fica achando que é todo poderoso e não é, e os governadores, todos de olho em 22, o de São Paulo, do Rio, todo mundo que senta num carguinho, ouve de um assessor puxa-saco que, para mim o senhor é um grande nome, hein? O governador do Maranhão, o governador de Pernambuco, o governador do Rio Grande do Sul. Todo mundo acha que pode ser candidato a presidente da República. E o presidente da República acha que pode ser candidato a presidente da República, porque é ele que é o ungido. São todos ungidos. Agora, nós
numa rima com ungido, é como nós estamos, entendeu? Esse é o problema. Nós estamos não ungidos, nós estamos outras coisas que rimam com ungido. Quando você pega a lista de coisas que a gente tem que fazer e não faz, e não encara, e não consegue, e trava. Sendo que está claro. A entrevista que eu recomendo, tá nas redes sociais, dá para assistir, a entrevista com o Marcos Lisboa no Canal Livre, é sofrida, não é legal você ouvir o que ele tem para dizer, no sentido de, não é agradável, mas é importante, tem que prestar atenção. Nós não estamos perto da solução, nós não estamos a caminho da solução. Nós sabemos qual é a solução, estão dadas, são as reformas, são as transformações que modernizam e destravam a economia. Cadê esse troço andando, entendeu? É isso, o prédio só fica pronto quando ganha o habite-se. O Brasil não tem habite-se, o Brasil precisa de um habite-se, o Brasil precisa de uma licença para avançar, e essa licença vai ser dada pelas transformações. Quais são? Cadê a lista? Eu não vejo, eu não enxergo. Adoraria, veja, dá para saber quais são as listas, mas cadê as estruturas se organizando para estabelecer as prioridades? Vamos torcer para que agora, os 2 primeiros anos do governo Bolsonaro não avançaram nada nesse campo. Mas vamos ver se os 2 anos que restam, iniciados com a posse de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, a gente começa a ver um entrosamento capaz de fazer essa transformação, que é do que a gente precisa já.